noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Repetindo a dose de ontem. Hoje eu acho que nós temos um grupo maior de participantes, isso é muito bom. Provavelmente o boca a boca deve estar funcionando, não é? Então nós vamos começar aqui o nosso trabalho. Eu chamo à mesa o professor Antônio Carlos Morato para ocupar o nosso lugar aqui. Vou deixar esse microfone. Bem, eu vou então fazer a apresentação do professor Antônio Carlos Morato, não é? O professor é advogado, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, da FMU, né? E o professor vai focar a sua fala no seguinte tema: alterações no suporte e a proteção ao autor, manuscritos, desmaterialização do suporte, direito de sequência, desafios para os autores e para as editoras. A palestra, a apresentação dele deve durar em torno de 30 minutos, conforme nós combinamos, né, professor? Em torno de... depois, se o professor Pedro Cantoni já tiver chegado, nós damos a palavra a ele. Caso contrário, nós iniciamos o debate diretamente com o professor Antônio Carlos. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito participar dessa semana. E a exemplo do que aconteceu ontem, professor, as participações, as falas, as discussões foram riquíssimas e nós, como docentes do curso de Biblioteconomia, sabemos a importância desse encontro com outros profissionais, com outros pesquisadores, estudiosos, nessa área tão complexa, não é? Tão efervescente como o campo, não é? do direito autoral, de propriedade, não é? Que nos implica diretamente como mediadores da informação, não é? Então a gente agradece muito e tenho certeza que vai ser bastante proveitoso aqui para o nosso grupo de espectadores. Tá bom? Obrigada. Bem, eu agradeço a apresentação da professora Ivete, agradeço também a iniciativa nessa Semana de Biblioteconomia da Escola de Comunicação e Artes. Quero principalmente cumprimentar os organizadores do evento pelo fato de contemplarem aqui diversas visões a respeito do direito autoral. Então, diante disso, eu apresentei aqui uma visão em formato PowerPoint para que todos possam acompanhar. Também tenho aqui a apresentação impressa. E o nosso tema é livro impresso, livro digital e os direitos autorais. Começamos justamente tratando da questão do direito autoral ser protegido e dos seus meios de proteção. Então, nós temos o direito autoral protegendo a palavra, escrita e oral. Por exemplo, essa palestra que nós temos aqui, esse ciclo de debates, é protegido no âmbito, especificamente esta palestra, ela é protegida também no âmbito dos direitos autorais. Nós temos isso no artigo 7º, inciso 2º. Para quem não é da área jurídica, eu peço desculpas, mas eu sempre faço alusão aos textos legais, né? E mesmo para quem não é da área jurídica, eu acho muito importante que exista essa citação de dispositivos legais, porque isso dá uma base para uma pesquisa, né? Porque muito se fala hoje sobre direito autoral, mas infelizmente muitos que falam nunca leram a lei, né? Então, o que é pessoas da área jurídica. Então, por isso, o que nós temos que tomar como pressuposto é que existe a proteção à palavra, não é? Que pode ser escrita como pode ser oral. Então existe essa ampla proteção, existe a proteção ao movimento, por exemplo, as obras coreográficas, não é? Se nós tivermos aí dança, não é? Ou tivermos, por exemplo, obras de pantomima, como que envolve a mímica, nós temos tudo isso protegido pelo direito autoral, cenários também. E é muito importante levar em conta uma divisão que existe, porque muitos confundem. Eu também leciono
Propriedade Industrial, é um curso único de direitos intelectuais, numa instituição privada que eu leciono, que já foi mencionado aqui, que é a FMU, e lá nós temos a necessidade, no primeiro contato com a matéria, de explicar que o direito industrial, ele trata de criações essencialmente utilitárias. Por quê? Porque se nós estamos nesse ambiente iluminado, isso significa que alguém criou, não é? Ou pelo menos foi atribuída essa invenção a alguém. Foi o Thomas Alva Edison que criou a lâmpada elétrica. Mas qual é a função da lâmpada elétrica? Iluminar o ambiente. Então a função é utilitária. Em outras ocasiões, nós podemos também pensar no meio de transporte, como o caso do avião, né? Então houve também uma função servir como meio de transporte. Já em relação ao direito autoral, nós temos a discussão que normalmente é colocada nesses termos, de proteção sobre a obra estética. Nós até podemos perguntar o que é estética, mas isso é uma convenção internacional. Não é um professor ou outro que coloca essa opinião. Essa opinião é a opinião da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Então, por isso, é importante salientar esse fato. Por quê? Porque se nós imaginamos, por exemplo, uma poesia, né, nós podemos perguntar para que serve uma poesia, para que serve a música. Não há, talvez, uma utilidade imediata. Há uma preocupação em tornar o mundo mais agradável, tornar o mundo um pouco mais bonito, enfim. Mas não há, a priori, uma utilidade. No entanto, o direito autoral, ele teve, com o passar dos anos, um alargamento, mais especificamente desde 1710. 1710 foi o marco da primeira lei de direitos autorais que, por coincidência, protegeu a obra literária, que é o que nós vamos discutir aqui. Nós vamos discutir os livros, né? Muda o formato, mas é, sem dúvida, a obra mais antiga. Depois, né, e naquele período cabe salientar também, a obra musical podia ser impressa, como pode até hoje, nós podemos ter uma partitura, e o termo, inclusive, foi chamada essa lei também de Estatuto da Rainha Ana, mas igualmente de Copyright Act, ou seja, o direito de cópia, a lei do direito de cópia, que é o que se chama de direito de reprodução. Então, todo autor tem direito de reprodução. Quando nós falamos de um contrato de edição, a regra de mercado, normalmente, é 10% sobre o valor de capa para o autor. Eventualmente, tem autores que ganham um percentual maior, autores que ganham um percentual menor, não é? Então, essa ideia inicial que surgiu na Inglaterra, do direito de cópia, muitos veem até hoje, o chamado copyright, aquele C que tem um círculo em volta, e isso significa que nós temos uma obra protegida, não é? Na visão anglo-americana. O nosso sistema jurídico, ele acabou se aperfeiçoando posteriormente, não é? Nós seguimos uma orientação francesa, aquilo que se chama droit d'auteur, ou seja, o direito de autor, que tem não só direitos patrimoniais, como é a tônica no direito norte-americano, mas tem igualmente direitos extrapatrimoniais, como, por exemplo, o direito de modificar a sua obra a qualquer tempo, o direito de permanecer, de garantir que a obra permaneça inédita, o direito de, eventualmente, ter acesso a um exemplar único e raro da obra. Isso tudo está no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais. Então, a nossa lei é diferente. Não dá simplesmente para copiar o direito norte-americano, não é? Então, o que é importante é partir dessa ideia. E segundo o ponto que eu vinha assinalando, com o tempo, esse rol inicial de obras protegidas foi se ampliando, e nós chegamos às obras, como nos dias atuais, os programas de computador, que são regulados pela Lei de Direitos Autorais. Talvez não tenha sido a melhor solução. Boa parte do que nós discutimos aqui nos dias atuais, quanto à flexibilização de direitos autorais, parte desse resultado, ou seja, começaram a confundir programas de computador, né, essa restrição que existe contra os programas de computador, e colocavam os grandes softwares, as grandes empresas que fabricavam programas e eram programas proprietários, enfim, como se nós falássemos da mesma situação quanto às obras musicais, quanto às obras literárias. E, além disso, cabe lembrar que nós passamos a ter outras obras com o passar dos anos, passou a existir uma percepção também
de que alguém que estaria muito próximo ao autor deveria ser protegido, que isso nós chamamos de titulares, ou chamamos essas pessoas de titulares de direitos conexos. São chamados de direitos afins, direitos vizinhos, direitos análogos, não é? Caso dos atores, caso dos músicos, caso das empresas de radiodifusão, caso dos produtores fonográficos, mas isso não está numa lei só, não está só no direito brasileiro, isso está em convenções internacionais, não é? Então nós partimos dessa ideia do que é direito autoral e sabemos que não é só o texto escrito, não é? Então, primeira ideia, nós podemos ter a extensão ao movimento, podemos ter a extensão, como eu citei também, a uma verbalização, não é? Então existe um aspecto bem amplo. Só para ter uma ideia, já houve um determinado período a proteção na nossa lei, no artigo 100, do chamado direito de arena. Por quê? O direito de arena é o direito das confederações, federações e clubes, mas a questão central é que isso envolvia a imagem dos jogadores. Isso estava onde? O direito de arena? No artigo 100 da lei que foi revogada, a antiga lei de direitos autorais, que era a lei 5.988. Então, por que eu coloco tudo isso? Para dizer que o direito autoral tem uma abrangência que envolve, claro, o retorno, muitas vezes, a essa obra que é mais antiga, que nós vamos discutir hoje, que é a obra literária, que está no artigo 7º, logo no inciso 1º da Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 1998. Bom, então o slide seguinte, nós, primeiro, quem está com o slide aqui? Ah, me desculpe, né? Falha técnica, mas fica bem mais fácil assim, né? Bem, então o que são direitos autorais? Nós temos, como eu falei, essa previsão, que os direitos autorais, eles abrangem, como eu falei, todas as formas de expressão, e ainda há uma distinção que tem que ser feita entre corpo místico e corpo mecânico. O corpo místico é a obra em si, ou seja, o direito que cada autor tem sobre o seu trabalho. Eu coloquei aqui essas nuvens, é um recurso didático, não é? Para exprimir essa ideia. Sempre, em cada obra, quando nós imaginamos um CD, quando imaginamos um livro, é como se essa nuvem acompanhasse cada trabalho, né? Porque isso é o trabalho do autor. Ninguém, ao comprar um livro, vai acreditar que se torna autor da obra, né? Ou ao comprar um CD que se torna aquele compositor, não é isso. O que ocorre é a aquisição do exemplar, o que se chama de corpo mecânico ou suporte. Mais simplesmente, usa-se o termo suporte. O suporte varia. Já foi o papiro, não é? Nós já tivemos tábuas de argila. E chegamos, não é, nos dias atuais, a uma situação que se fala em desmaterialização do suporte. Mas nós podemos, nos dias atuais, falar em livros eletrônicos. Aliás, essa é a questão central na nossa discussão nessa noite. E, por isso mesmo, pode existir, e de uma forma ou de outra, eu queria só, embora tenha se consagrado esse termo, desmaterialização, cabe lembrar que em algum momento vai se materializar, seja no disco rígido, seja na computação em nuvem, nós vamos encontrar uma central, em algum momento nós vamos ter uma materialização. Então essa ideia não chega a ser completamente abandonada. Então qualquer meio que possa ser inventado no futuro pode ser considerado como suporte, assim como aqueles que existiram no passado e que não foram, no caso da obra literária, completamente abandonados. A nossa primeira lei, e aí só uma pequena ressalva, nós temos a obra literária abrangendo, no artigo 7º, inciso 1º da Lei de Direitos Autorais. Obras que sejam artísticas, e aí teríamos a poesia, teríamos um conto, teríamos um romance, e temos também as obras técnicas. As obras técnicas, elas são equiparadas às obras literárias. No próprio artigo 7º nós encontramos essa previsão, existe uma equiparação. Então, quando alguém escreve um texto científico, né, existe essa mesma proteção. E, mais ainda, a explicação sobre um determinado assunto. Por exemplo, um cálculo matemático. Um cálculo matemático não é protegido. Isso está no artigo 8º, inciso 1º. Então, eu posso ter chegado a uma determinada conclusão, o professor de matemática, o professor de física,
e ele não vai ter nenhuma possibilidade de explorar comercialmente essa criação, mas o que ele pode fazer? Ele pode escrever um livro explicando como ele chegou àquele determinado cálculo, né? E com isso nós vamos ter a proteção à obra, a explicação que ele deu. Como também as obras, dentro das obras jurídicas, basicamente nós temos comentários sobre a lei, que não são protegidas, as leis têm que circular, elas estão excluídas também no artigo 8º do rol de obras protegidas, e ainda as decisões judiciais, que também não são protegidas, né? Então exclui-se aquelas obras, mas há a proteção sempre à explicação que é dada, colocando em termos mais simples, não é? Então existe um rol bem amplo que envolve obras técnicas, obras de caráter técnico. E por que eu menciono isso? Porque a nossa primeira lei no Brasil a proteger os direitos autorais foi de 11 de agosto de 1827, criação dos cursos jurídicos, que foram os primeiros cursos superiores no Brasil. Então a proteção por um prazo curto, vocês têm aqui na parte final, por 10 anos, o privilégio exclusivo. Então o governo central, o governo imperial de então, primeiro reinado, ele imprimia as obras, e a menção que é feita aos professores, está aí logo no início, quando se mencionam os lentes, que naquela época os professores liam, né? O que demonstra que a vida dos professores era bem mais simples, porque hoje nós temos apresentações eletrônicas, né? O professor precisa ter todo um cuidado técnico, e naquela época o professor simplesmente abria um livro e lia os primeiros relatos da São Francisco e também da Faculdade de Direito de Olinda, que depois foi para Recife, são nesse sentido, né? E diga-se de passagem, era um milagre encontrar alguém que lesse um texto num país que tinha um grande número de analfabetos, né? Então usava-se esse termo lentes, e isso constou na primeira lei de direitos autorais. Por quê? Porque não existiam textos no Brasil para estudar direito. Todos os textos vinham de Coimbra, né? Então foi providenciada uma proteção a esses direitos, mas sob o cuidado do governo central. Observem o seguinte: contanto que as doutrinas grafia da época estejam de acordo com o sistema jurado pela nação. Então escrever nessa época sobre a abolição da escravatura, escrever sobre república, dificilmente seria um assunto apreciado por quem detinha o poder naquele momento histórico, né? E inclusive a lei que eu citei, o Copyright Act, foi antecedido pelo Licensing Act, que também na Inglaterra exerceu uma função semelhante, ou seja, controlar o pensamento. Então, é claro que remotamente nós não temos uma função lá muito nobre, né? Mas o outro ponto que eu queria salientar é a proteção que o autor tem na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal, é o autor que tem o direito exclusivo de realmente utilizar envolve tudo, não é? Depois, o reproduzir e publicar, ou seja, eu posso usar minha obra ou não usar minha obra, como eu bem entender, né? E é importante que se diga para quem não tem formação jurídica que existe uma hierarquia. Vocês já devem ouvir muitos advogados, ter ouvido muitos advogados falarem, é inconstitucional. Por quê? Porque existe uma hierarquia. Teve um período que eu trabalhei como avaliador do MEC, e eu vi uma pessoa que não era da área jurídica, ministrando uma aula, e eu falei, engraçado, tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? E ele falou, não, mas tem essa resolução e tem essa portaria, só que em direito tudo envolve uma hierarquia. E por que uma hierarquia? Porque a Constituição é mais difícil de se alterar, a lei é um pouco mais fácil, e as circulares e portarias que estão abaixo da lei, então imagina-se uma pirâmide com tudo que se critica, sabe? Hierarquia também é criticada em direito, mas é uma forma de raciocinar, né? Não, nós não estamos numa planície, existe aí como uma montanha, o cume mais alto da montanha seria justamente o que envolve a Constituição Federal. E por isso que às vezes nós podemos ter uma portaria, como até eu fiquei sabendo da discussão ontem sobre a portaria da CAPES, que eu até acabei trazendo aqui para discutir depois, se alguém quiser discutir, né? Porque eu tenho até alguns esclarecimentos e críticas severas quanto a essa portaria, até porque ela atinge instituições privadas, gente que não recebe um centavo do Estado, né? É uma crítica seríssima que tem que ser feita, e essa portaria foi aprovada por quem não conhece a Constituição Federal, né? E quem não conhece também a Lei de Direitos Autorais, artigo 6º, que estabelece que as obras simplesmente subvencionadas pelo Estado não são titularizadas por esse mesmo Estado. Então, portaria ou resolução não pode ficar acima da lei, muito menos acima da Constituição Federal.
No entanto, só por amor à argumentação, eu gostaria de lembrar aqui que a Constituição Federal também garante o acesso ao conhecimento, artigo 208 e 215 da Constituição Federal, não é? Então é dever do Estado, é importante que o Estado atue na cultura, como atue também na área de educação, mas incentivando por meio de medidas concretas, né? Conceder bolsa é uma medida concreta, sem dúvida nenhuma, né? Ele está estimulando o acesso ao conhecimento, mas isso não pode ser feito por meio da supressão de direitos, né? Seria mais ou menos como nós, mal comparando, garantir pleno acesso ao emprego e eliminar restrições, aliás, esse discurso também existe, e eliminar restrições que poderiam dificultar o acesso ao emprego, eliminar 13º salário, eliminar adicional noturno, isso também atrapalha o acesso ao emprego, né? Então o Estado tem que estar ciente das suas obrigações, né? Não, ele não pode simplesmente dizer que ele não tem nada a ver com essa situação, que ele vai garantir o acesso à cultura retirando direitos. Porque o que é fundamental é dizer, e eu parto desse pressuposto, que o artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos deixa de uma forma bem clara que existe o acesso ao conhecimento ao lado da remuneração aos autores, né? O reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos autores. E eu me oponho firmemente a quem mediou o debate, questão de uns 2 ou 3 anos, que eu participei, só assisti, não participei diretamente, do Marco Civil na internet, e disseram que a Declaração Universal de Direitos Humanos deveria ser rasgada, né? Então, quer dizer, o raciocínio foi esse: isso é uma bobagem, tratado nós rasgamos. Só que nesse caso, uma declaração fundamental do período de pós-guerra que propôs construir um mundo melhor, e é em cima disso que nós temos que discutir, né? Então, às vezes, quem é da área jurídica, infelizmente, cria um distanciamento, que vem de terno e gravata, não é? Da impressão que é alguém que defende o status quo, mas também se muitas coisas ruins eventualmente são mantidas, muitas coisas boas também são mantidas. E isso, muitas vezes, o novo não está em quem usa camiseta e vem de mochila da aula, né? Muitas vezes o novo está em respeitar direitos que são adquiridos, certo? Então, o que nós temos aqui nas obras protegidas, como eu acabei de citar, nós temos o acesso às obras protegidas, a equiparação, como eu mencionei, abrangendo o conteúdo, não abrangendo o conteúdo científico ou técnico, mas recai a forma sobre a proteção. Por que recai sobre a proteção? Todos aqui estão cansados de saber. Não se protege ideia, o que se protege é a formalização da ideia. Se alguém falar, tive uma ideia de escrever um determinado livro sobre a história das bibliotecas, não é? Que aliás seria já bem antiga, né? Falar da biblioteca de Alexandria, enfim, mas vamos supor que alguém tivesse surgido com essa ideia: escreverei um livro sobre esse tema. Bom, isso seria protegido? Só a ideia não. Mas se eu resolvesse escrever um livro sobre a biblioteca de Alexandria, eu poderia considerar que houve plágio. Como também, se eu desse uma aula sobre a biblioteca de Alexandria e alguém simplesmente copiasse minha aula e publicasse, nós teríamos uma situação de plágio da mesma forma, não é? E nós encontramos, baseados então nesta obra, que é a obra mais antiga, e por isso eu só faço uma ressalva aqui, nós não temos na obra literária as mesmas polêmicas que envolvem a obra musical. Tanto é que todos aqui com certeza continuam comprando livros, não é? O que nem sempre acontece com CDs, porque a música atinge todas as faixas da população, não é? Então o impacto é diferente, e basta lembrar quantas lojas de CDs vocês foram ultimamente a algum shopping center. Pouquíssimas, não é? Não existem mais. Quando existem, estão dentro de livrarias ou estão dentro de grandes magazines. Mas aquelas lojas que existiam antigamente, não é? Museu do Disco, que ainda tem uma pequena lá no centro da cidade de São Paulo, Bruno Blois, Hi-Fi, não existem mais, não é? Mas nós temos grandes livrarias. Temos a Siciliana, temos a Saraiva. Então não houve ainda o impacto que existe na obra musical. Embora a obra musical também, como eu citei no meio em relação ao meio, né, quanto às partituras, também fosse protegido. E chegamos aí, já que eu falei do suporte, chegamos à distinção entre livros impressos e livros eletrônicos. Então, uma capa da Newsweek, então, que aparece justamente o Kindle na capa da
Newsweek. Nós temos aí ao lado uma série de livros impressos e também foram criados outros e-readers, como o caso do Sony Reader, também a Barnes Nobles, enfim, todos essas empresas acabaram criando e-readers que, aliás, seriam, se isso realmente for disseminado, e aí não é só uma questão de direito autoral, uma questão de espaço, porque todo professor universitário e os bibliotecários sofrem com isso, né, onde colocar o acervo. Então, se conseguirem inventar um meio em que realmente alguém consiga folhear, ter esse mesmo prazer tátil, né, e ter, de uma forma ou de outra, acesso a esse material, ótimo, né? Se o autor for remunerado, ótimo. Eu li outro dia também, acho que foi na revista Piauí, que o Delfim Neto doou a biblioteca para a USP, até independente da questão ideológica, né? Nem vou entrar nesse detalhe, mas eu achei muito bonito, porque ele teve uma origem humilde e falou que devia tudo à USP, doou tudo à USP. Só que ele morava numa propriedade enorme, ou mora numa propriedade enorme aí no campo, e ele foi construindo anexos para colocar os livros. E ele ainda comprava em vários sebos estrangeiros, vários livros, então existe um problema crônico de falta de espaço, que todo professor universitário tem, né? Então, se algum dia nós tivermos esse padrão de evolução, se esse prazer for mantido de folhear um livro de alguma maneira, não é? Que até agora, pelo menos o que eu pude verificar no Kindle, ainda não foi alcançado esse mesmo padrão, né? Pelo menos para quem tem mais idade, né? Mas ainda assim o que eu quero salientar nesse momento é que o impacto é um impacto distinto, se nós compararmos, por exemplo, com a obra musical, né? Nós temos ainda livrarias na cidade. A distinção entre livros impressos e livros eletrônicos, então aqui temos grandes editoras, como é o caso da editora Saraiva. Há também o site Gato Sabido, que é um site muito explorado, toda reportagem que é feita sobre os e-books no Brasil acaba explorando esse site, não é? E existe ainda uma oferta não muito significativa no Brasil, mas é uma oferta que tende a aumentar. Temos também dois formatos, não é? Temos também o MOB, que vocês encontram aqui, o formato do Kindle, e o EPUB, que é também o formato que é mais acessível, também é um formato que permite mais restrições digitais. Isso propriamente não é ilegal, não é? Eu queria só salientar isso, não chega a ser ilegal, porque nós temos inclusive a resolução da União Europeia, internacionalmente falando, né? A resolução da União Europeia que garante uma restrição. Então, uma questão que fica para as perguntas, para depois não ocupar muito tempo, também alguém poderia perguntar, por exemplo, já deixo alguma coisa aqui, não, tempo extra, poderia se perguntar sobre a questão da portabilidade, que é uma discussão muito importante, certo? Também tivemos o iFlow, que era um aplicativo que era disponível ou disponibilizado também na rede de aplicativos da Apple e que fechou, que acabou encerrando as suas atividades neste ano ainda, e justamente pela dificuldade de manter, aspas, né, uma palavra tão cara, quem defende essa linha de raciocínio, manter um modelo de negócio, né? E é interessante como a Apple conseguiu seduzir, comparando por exemplo com a Microsoft, conseguiu seduzir uma série de usuários, dizendo que tem um modelo de negócio distinto, mais abrangente, mais generoso, né? Como também a Google acabou seguindo essa linha, e talvez o quê? Por um bom claro, uma interface amigável, tudo isso, mas também por um bom gerenciamento no relacionamento com os usuários, né? Uma rede de marketing talvez mais eficaz do que a Microsoft tenha tido inicialmente, né? Temos também uma outra discussão quanto à imunidade, porque o livro ele tem imunidade, mas por um absurdo do texto legal, claro que na época não era possível perceber isso, mas percebam na linha D do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E aí o judiciário, claro, tem uma matriz conservadora, mas a tendência é acreditar que o texto constitucional tem que ser interpretado ao pé da letra, então não teria proteção. Se não tivermos livros em papel, não existe a proteção.
E aí nós encontramos uma equiparação na lei do livro, essa lei 10.753 de 2003, artigo 2º, e a equiparação a livros no parágrafo único, inciso 7º. Livros em meio digital, magnético e óptico. Só que aí surgiu um problema, que existe uma vírgula aqui para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual. Porque senão poderia ser incluída, não é, em dispositivo infracondicional essa lacuna, efetuar uma transição aí para essa área tecnológica. O ideal realmente seria que a Constituição fosse alterada, mas isso não é essencial, imprescindível, não é? Bastaria alterar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não é? E, em razão disso, no artigo 4º da mesma lei do livro, é permitida a entrada no país de livros em língua estrangeira, e também coloca-se aí aqueles em meio digital, inclui-se o meio digital, dentro da imunidade tributária, porque se sabe que o tributo acaba encarecendo o acesso àquele determinado produto. No entanto, nós temos aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, que acabou mantendo esse entendimento, né? A jurisprudência da Corte é no sentido de que apenas materiais relacionados com o papel estão abrangidos por essa imunidade tributária. E há aqui uma visão de um outro tributarista, que é o de Brito Machado, e também o de Brito Machado II. Na verdade, só através de uma interpretação literal se pode conceber limitação da imunidade, como eu falei no papel, né, aos livros de papel. Os elementos históricos, sistema e teleológico, cada um e todos conduzem ao resultado oposto, ou seja, o livro não precisa ser só em papel para ter imunidade tributária, né, para que não se paguem tributos. Também, no artigo 107, inciso 2º, nós temos aí da Lei de Direitos Autorais, embora se diga que a Lei de Direitos Autorais é antiga, ela foi aprovada quando já existia internet, a publicação, não é? E temos no artigo 7º, inciso 2º, na parte final, a menção a dispositivos que poderiam restringir o acesso, restringir a cópia, não é? Restringir eventualmente aquela utilização. Então, se alguém retira esse dispositivo, existe uma violação. Então é possível, por exemplo, quebrar, oferecem até essa mudança de sistema PAM, enfim, a possibilidade de quebrar o código, mas isso viola a Lei de Direitos Autorais. Também no inciso 2º, tudo que envolva a restrição da comunicação pública, que é mais aplicável a obras dramático-musicais, obras dramáticas e obras musicais de uma forma geral, certo? Então, há uma proposta de alteração na Lei de Direitos Autorais, como todos sabem, encaminhada pelo Ministério da Cultura. Isso foi submetido à consulta pública, não é? E nós temos ainda alguns pontos, e agora eu vou mais rapidamente. Nós temos uma discussão quanto ao número de exemplares, de edições e exemplares, e o que ocorre? O número de exemplares é previsto contratualmente. Se alguém esqueceu de colocar no contrato qual é a edição, então nós podemos ter 1.000 exemplares, 2.000, 1 milhão de exemplares, a lei estabelece que a regra é de 3.000 exemplares. Na dúvida, 3.000 é um número mágico na Lei de Direitos Autorais. Serve tanto para saber qual seria o número fraudulento de uma edição, quando se aplica uma sanção, como também, se nós imaginarmos um contrato, 3.000 é a edição presumida pelo legislador. Também um exemplo de cláusula contratual, isso registrado em um contrato real, retirado de um contrato real. Então o registro nesse contrato é de que a tiragem foi de 1.000 exemplares. Então, uma pequena tiragem, mas para um livro técnico seria algo bastante suficiente. Outro tema é a questão da edição esgotada. Qual que é o critério da edição esgotada? O Brasil não tinha, na lei de 73, nenhuma previsão. E isso permitia, às vezes, que a editora retardasse ao máximo a renovação. Então, às vezes, existia uma edição em uma livraria em Belém do Pará, outra em Porto Alegre, e se dizia que a edição não estava esgotada. Agora não. Se nós tivermos um percentual inferior a 10%, por exemplo, 99 exemplares numa edição de 1.000 exemplares, a obra considera-se esgotada. Mas uma obra esgotada não é uma obra que possa ser considerada em domínio público, porque a Lei de Direitos Autorais não estabelece dessa forma. Pode existir o interesse do autor em publicar, mas às vezes aquele autor não conseguiu uma editora para publicar. O prazo para edição é um prazo de 2 anos, existe um prazo de 2 anos, porque a partir do momento em que se convenciona que vai existir uma edição, e isso particularmente é importante em algumas áreas, como a área de tecnologia, a área de direito. Vamos imaginar se alguém lançasse um manual sobre o iPad,
daqui 5 anos? Quer dizer, ninguém teria mais interesse em comprar, né? Fica completamente desatualizado. Mesma coisa em relação a um texto jurídico. Então, um exemplo também de cláusula, um exemplo aqui. Então, os 2 anos que eu mencionei, um exemplo de cláusula relativa ao prazo para edição da obra. A editora assume o compromisso de editar a obra para o mercado nacional e outros de língua portuguesa no prazo máximo de 6 meses após a entrega da carta de autorização. Então, essa é uma situação que envolve uma previsão para a publicação. E já estou chegando ao final. Os blogs e redes de relacionamento também são protegidos, mas aí cabe uma restrição. Por quê? Outro dia eu conversei com uma jornalista que veio trazer essa dúvida, e ela falou: olha, eu estou revoltada porque publicam o meu texto integralmente em um blog. Só que o problema é que a lei de direitos autorais já garante isso. Nós temos isso no 46, logo no início, no inciso 1º, então se garante também que para efeitos de clipping exista a publicação. Para quê? Para garantir a liberdade de expressão. Então são as chamadas limitações aos direitos autorais. Como eu também, se quiser agora, sem mudar uma vírgula na lei atual, se eu quiser passar um filme para os meus alunos, se eu quiser passar tocar música para os meus alunos, quiser comentar um determinado livro, fazer a leitura de um livro, não se paga um centavo, pela lei atual. Não significa que a lei não possa ser aperfeiçoada, né? Mas muitas vezes nós temos que pensar o que já existe, ou no que já existe no texto atual, né? Então, nós encontramos as redes de relacionamento, também textos publicados nas redes de relacionamento, mas, claro, isso tem que ser colocado dentro de um contexto, justifica dentro da liberdade de informação. Mas se lançarmos esse texto comercialmente, é evidente que há uma violação a direito autoral. Também uma discussão é relativa a Google Books. A Google Books, Google dizem, né, que é um lugar maravilhoso para trabalhar, né, que o salário é ótimo, que os funcionários que ali estão, eles têm um período de descanso. Tem até um amigo que trabalha também na Google, dizem que tudo é ótimo, né, e eles tiveram pleno êxito em construir essa imagem simpática. E dentro dessa linha de raciocínio, que é a linha da empresa, também conseguiram convencer, por exemplo, a Unesco, que também zela pela proteção às criações intelectuais, e a Google Books acaba sendo responsável pela digitalização do acervo. Embora nos Estados Unidos não se tenha feito um acordo com a American Publishers, como acredito que a maioria tem ciência disso, nem com a Authors Guild, aqui no Brasil ainda, né, essa questão poderia ter surtido efeito, ter alcançado, ter produzido efeitos, mas internacionalmente existe como referência o apoio à digitalização das obras que estão em domínio público, né, pela Unesco. Então isso é um trabalho também importante. Mas um outro ponto que tem que ser lembrado, e agora, e eu sempre saliento isso, ninguém garante que no futuro nós não tenhamos um monopólio do próprio Google, né? Por quê? Basta saber que nós vamos ter a eliminação da figura do editor com o tempo, e vamos ter os autores e o Google como, na verdade, responsável pela publicação, pelo tornar público. E podemos, no futuro, ter essa cobrança. Por isso, a preocupação que existia nos Estados Unidos quanto a eventual monopólio, que poderia existir esse monopólio, e temos aí algo que, eventualmente, não se apresenta de uma forma tão clara no primeiro momento em que se analisa a questão. Então a Google Books serve atualmente também para divulgar alguns trabalhos, alguns trechos são disponibilizados, o trabalho não é colocado na íntegra, né? Às vezes é útil também para localizar, e o raciocínio, mais uma vez, acaba sempre estando ligado à analogia. Eu gostaria também que alguém lembrasse disso posteriormente e perguntar se esse raciocínio analógico, ou seja, por semelhança, ele sempre é válido. Então o raciocínio é o seguinte: bom, nós temos uma imensa biblioteca. Eu imagino que quem trabalha na área se revolte. Até nas aulas de direito autoral, para demonstrar esses extremos, eu coloco o, em aspas, empréstimo, porque não é empréstimo, né? Seria uma situação de locação de livros, mas colocaram um cartaz em Portugal: empréstimo pago nas bibliotecas, jamais. Mas do outro lado eu coloco também uma pessoa que depende da sua atividade, para ver duas, na verdade, professor universitário, pedindo esmola, um chapéu, né? E tem uma placa dizendo o seguinte: acabei apanhando um pouco
de mestrado e doutoramento no exterior, sofro de grave doutoramento no exterior. Ele está numa situação lá reduzindo a míngua, porque se considera que não é necessário que se pague pelo seu trabalho. E também, do outro lado, músico, e aí com um fraque totalmente emendado, e aí as notas musicais formam um imenso chapéu, então alguém que está numa situação de pedinte. Nós temos o dever, isso é imposto pelo artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos, de encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos, né? Porque o grande problema é garantir que o autor receba, e o Estado não pode se omitir dessa função. Voltando só à questão de como controlar isso, baseado em, aliás, vários autores têm sustentado isso, mas eu particularmente gosto muito de pensar dessa maneira, né? O Pierre Levy, por exemplo, sustenta isso. Nós teremos que considerar, já que não há o limite de edição, se o livro é eletrônico, o número de downloads. Então, se alguém, por exemplo, para o Estado cumprir a sua verdadeira função social, e se foi disponibilizado no site público, o que é que vai se fazer, já que não tem edição? Quem acessou, né, tem o direito de acessar livremente, mas o Estado pagaria a cada acesso, nem que fosse R$1, nem que fosse 50 centavos. Tem uma pessoa da área jurídica que outro dia mencionou que teve 1.500 acessos ao texto integral da sua dissertação. Então isso seria uma forma que estudou em instituição privada, né? Seria uma forma de ter uma contrapartida, de ter uma remuneração. Então eu sempre uso esse tipo de analogia. Eu digo o seguinte: bom, é importante acesso à cultura, é fundamental, ninguém é contra, em sã consciência, o acesso à cultura. Mas se nós vamos a um show no Parque do Ibirapuera, no Parque da Aclimação, temos ali os músicos, aqueles músicos não estão ali gratuitamente. Quem paga? Prefeitura, município, né? Mas para as pessoas que assistem é gratuito. Então é um falso dilema. É o Estado ser socialista quando convém e ser extremamente liberal quando convém. Porque aqui nós temos um híbrido, né, que ninguém consegue bem entender o que é, porque em Cuba, mesmo na União Soviética, embora inicialmente o direito autoral tenha sido extinto, o autor era remunerado pelo Estado, né? Nos Estados Unidos nós temos alternativas de remuneração dentro do mercado. Agora aqui nós estamos num limbo que ninguém sabe bem o que é, o que se pretende transformar, né? E que muitas vezes revela interesses que são interesses de empresas.com, que são as únicas realmente beneficiadas nesse processo, né? Então isso tem que pensar, e quando se lê na Constituição Federal, no 208 e no 215, acesso à cultura, é o acesso a ter realmente dever, e esse é um dever do Estado, de pagar quem produz conhecimento. Isso pode ser feito, até podemos discutir, não é assim no texto atual, se isso poderá ser feito por meio de uma bolsa, se isso poderá ser feito por uma remuneração posterior, ainda que não num valor não tão elevado, porque sabemos das carências do Estado brasileiro, mas ainda assim não faltam dinheiro, ou não falta dinheiro, não faltam recursos em áreas que todos conhecem e que não é necessário ficar mencionando aqui, né? Então é muito importante salientar esse aspecto aqui. E terminando, o próprio Google Books coloca aqui que a pesquisa ajuda a aumentar os incentivos para que os autores escrevam e que as editoras vendam os livros. Para atingir esse objetivo de descoberta, precisamos fazer cópias digitais dos livros. Essas cópias são permitidas pelas leis de direitos autorais. Bom, então, cópia de pequenos trechos, ninguém discute, né? É algo perfeitamente possível de ser feito. Antigamente falava-se em 10%, que aliás é uma proposta que saiu da própria Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, mas aí nós precisamos também ponderar o seguinte: uma vez, eu era francamente favorável, durante anos fui favorável ao acesso ao conhecimento sem qualquer tipo de limitação. Também nós podemos encontrar vários pontos positivos nessa argumentação, mas depois eu acabei percebendo certa inconsistência e certo maniqueísmo, né? Essa ideia do bem contra o mal, como se os autores trouxessem algum problema, né? Como se o autor fosse responsável por todos esses problemas. Nós temos que lembrar que pessoas jurídicas podem titularizar direitos autorais, mas a grande massa de autores é de autores que dependem daquilo para sobreviver, não é? Por isso que não é de todo exagerada, não é? E é muito importante, aliás, a linha que foi sustentada ontem pela professora Silmara aqui, que o autor é um trabalhador. Nós desenvolvemos um seminário junto com o Departamento de Direito do Trabalho. Se a pessoa não receber,
ela não tem como produzir, continuar a produzir. Se eu tenho uma universidade, eu estou numa situação privilegiada, porque sou professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, enfim, tenho um salário fixo, mas, e também tenho um bom salário também na instituição particular que eu leciono, na FMU, mas, e as pessoas que não têm esse salário? Basta alegria com a visibilidade? Talvez nos primeiros anos, sim. Quem eu vejo que começa a vida como monitor, fica muito feliz, às vezes, em substituir o professor numa aula, não é? Aquilo é um motivo de honra, de orgulho. Só que os anos vão passando e isso pode ser aplicável também a alguém da área musical. E aí surgem as contas para pagar, a necessidade de pagar a escola do filho, não é? A necessidade, eventualmente, de pagar as compras do supermercado. Isso envolve toda e qualquer área. Não é? Então nós devemos analisar isso não como professores de universidades que ganham o maior salário do país, não é? E que eventualmente têm um discurso muito bonito, mas pouco prático, certo? Ou eventualmente, mesmo dentro da USP, quem tem uma situação privilegiada. Ou quem advoga, por exemplo, para um cantor de reconhecido sucesso, ou para um grande escritor, não é? Uma situação seria, por exemplo, ter sido advogado de um autor consagrado, como por exemplo o Jorge Amado. Outra é ser advogado de um autor iniciante. Mas esse autor iniciante, ele merece a mesma atenção do legislador. Não é? O acesso que ele vai ter à sua obra é algo que vai disponibilizar, sem dúvida nenhuma, o acesso que o público terá à sua obra, é algo que vai depender também da qualidade do seu trabalho, mas depende da proteção ao que ele cria. Então eu queria agradecer a atenção de todos nessa primeira etapa e me colocar aqui à disposição para eventuais perguntas. E agradecer mais uma vez o convite para o evento.